E tem gente que acorda com dor de cabeça, com aquela baita dor de cabeça. E as dores não passam. Sempre tem aqueles dias que só queremos ficar quietos, pois remédio nenhum resolve. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cefaleia, cerca de 140 milhões de brasileiros sofrem com dores de cabeça, o que representa mais de 50% da população do país. E para esclarecer as dúvidas sobre o assunto, estamos recebendo aqui a neurologista doutora Josiane Cardoso, que está aqui conosco. Bom dia, Josiane. Bom dia, obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceito o nosso convite, né? A gente sempre vai querer você aqui. Que bom. Quais são as diferenças entre os tipos de dor de cabeça? E no total, são quantas formas diferentes que podemos sentir? Muitas. Na verdade, dependendo da localização na cabeça, dependendo do tipo, da forma de apresentação, existem inúmeras dores. A mais comum, a cefaleia tensional, a enxaqueca, elas são as mais frequentes, né? Mas existem dores bem mais atípicas, que nós chamamos, como, por exemplo, a cefaleia em salvas. Então, depende de caso a caso, não dá para generalizar em relação à questão de definição de dor. A enxaqueca, ela tem diferença da dor de cabeça corriqueira? Tem. A enxaqueca, quem tem enxaqueca, eu falo no consultório, quem tem enxaqueca sabe quando a crise vem. Porque ela dá sinais? Ela dá, muitas das vezes sim. É uma dor que começa geralmente no fundo do olho, com uma sensação de pulsação. E vai aumentando gradativamente. Então, ela não começa intensa, geralmente, né? Mas se torna intensa se não tiver uma intervenção de medicação, tudo. E muitas vezes ela vem associada a outros sintomas, por exemplo, náusea, vômito, dificuldade de luz, que a gente chama fotofobia, não aguenta muito também barulho. Então, é uma crise de dor bem característica. Tanto é que o diagnóstico da enxaqueca é clínico, é a conversa que a gente tem com o paciente, nós chamamos de anamnese, né? Que já consegue fazer o diagnóstico. Tem algumas doenças que podem simular enxaqueca? Sim, tem. Então, o que a gente orienta é, o paciente começou a ter, mulher ou homem, a enxaqueca é mais frequente em mulher, a gente precisa fazer o diagnóstico o mais precoce possível para que a evolução seja mais favorável. Pois é, eu estou pensando aqui que tem gente que eu conheço que tem enxaqueca há muito tempo e fala que é uma dor de cabeça forte. E que tem, uma vez por mês, tem essas crises. Isso. E não procura tratamento. Quanto mais fica retardando esse tratamento, ela vai prolongando para o resto da vida. É uma doença crônica, né? Então, a enxaqueca é uma doença crônica. Muitas outras dores de cabeça também cronificam, né? Então, é importante não esperar para tratar só no momento da crise. Então, fazer um tratamento profilático, preventivo. E uma coisa que é importante também, muitas das vezes, o paciente não tem, a pessoa não tem só um tipo de dor, né? Então, tem muitos pacientes que têm enxaqueca associada a uma cefaleia tensional, enxaqueca associada a cefaleia em salva, enxaqueca relacionada a uma fibromialgia. Então, muitas vezes, um simula o outro, entendeu? Quer dizer, além de queda, coice, né? Porque vem uma coisa e vem outra. Bem isso. Não, gente. E é verdade que excesso de remédios para dor de cabeça faz a gente ter mais dores de cabeça no futuro? Isso é verdade. E é extremamente importante esse alerta, que é o que nós chamamos de cefaleia induzida por analgésicos. Principalmente esses analgésicos comuns, tipo dipirona, né? Anador. Porque lá no cérebro existe um componente químico, vamos assim dizer, que faz com que como você tem o processo de dor, a cada vez que você toma a medicação, é como se ele estivesse alimentando o processo da dor, entendeu? Isso acontece em todas as pessoas? Não. Mas naquelas pessoas que fazem uso abusivo de analgésico. Então, não trata corretamente, entra a história da automedicação, né? É perigosa, né, doutora? Muito, para tudo, né? Para todas as doenças. Então, ele não faz o diagnóstico correto, não trata corretamente, o que é que acontece? A tendência é ele cronificar, a dor cronificar. E aí ele
para piorar a situação, eu ainda coloco um analgésico comum, desses que tem esse poder de promover a cefaleia induzida por analgésico. Então, é como eu falei, aí ele tem uma enxaqueca, tem uma cefaleia crônica diária, uma cefaleia tensional e ainda mais uma cefaleia induzida por analgésicos. O que é uma cefaleia tensional? Ela tem uma origem diferente da enxaqueca. Então, até a manifestação clínica é diferente. Então, a enxaqueca é uma dor pulsátil que vai aumentando e geralmente tem uma intensidade forte. A cefaleia tensional, como o próprio nome diz, ela é tensão, ela é de contratura, é uma dor como se estivesse em aperto. Né? A gente tem aquela sensação como a cabeça estivesse apertando, um chapéu, cada paciente coloca de uma forma. Pode se localizar em qualquer parte da cabeça, mas geralmente nas têmporas e na região posterior. Então, a característica principal é de contratura, de peso, e ela é promovida pela contratura da musculatura dessa região. Entendeu? Entendi. Doutora, e é verdade que dor de cabeça que fica aqui na nuca, essa tensão na nuca, pode ser problema de pressão? Porque tem muita gente que nem sabe que tem esse problema. Também. Na verdade, até um dos sinais característicos de elevação da pressão é a dor na nuca. Só que a dor da pressão, ela também tem uma característica diferente. Ela costuma ser pulsátil, né? Não é em peso, como a cefaleia tensional, o torcicolo. E o paciente costuma também vir com outros sintomas. Ele fica nauseado quando a pressão está alta, né? Ele fica nauseado, o coração fica acelerado. Então, vem outros sintomas associados. E a dor de cabeça pode vir de quem não consegue dormir, quem tem insônia? Sem dúvida, né? Eu falo a ressaca do sono, né? Então, vem a dor de cabeça. E é outro tipo de dor, que já é aquela sensação de cabeça, muitas vezes eles falam cabeça cheia, cabeça pesada, né? Como se fosse uma ressaca. Então, ela acorda cansado, indisposto. E a falta de sono, infelizmente, a privação de sono promove uma cronificação de quase todos os tipos de dor, não só da dor de cabeça. Então, a fibromialgia, que é uma dor difusa muscular, tem relação com a privação de sono. As dores das artrites, artroses, têm relação com o sono. Então, é importante entender que não é uma dor localizada específica, avaliar o contexto. Muitas vezes, a questão digestiva tem a ver com dor. Então, analisar caso a caso. Frisando, não se automedicar. É isso, viu, gente? Cada um é de um jeito. Então, você procure um médico quando você estiver sentindo dor. Não fique tomando analgésicos, automedicação de novo, né? Nós tivemos aqui no começo da semana uma farmacêutica alertando para isso. E agora a doutora aqui, neurologista, falando também sobre esse problema da automedicação. Vá procurar tratamento, porque você vai ficar legal. O bom é viver feliz. Doutora, e é verdade que chocolate é gatilho para dores de cabeça ou pode fazer até melhorar a dor? Não, normalmente é gatilho. O que é um gatilho? É algum alimento, é a privação de sono, é como se realmente, como o nome fala, se eu fosse lá e ligasse o processo de dor, ou apertasse a dor. Então, o chocolate é um gatilho, assim como os alimentos à base de café, os cafeinados, alimentos, queijos, principalmente os queijos amarelos, algumas frutas, principalmente as frutas cítricas. Então, quem tem enxaqueca, ele já sabe, ele já tem até a listinha dos alimentos que sabe que vai ter crise. Então, ele precisa evitar tudo, por exemplo, vinho tinto, promove muito a crise de enxaqueca. Então, é importante ter a sua listinha particular para evitar a dor. Nossa, mas também tem uns vinho tinto, que é a Cantina das Trevas, por exemplo. Pelo amor de Deus, toma aqui. Esse dá dor. Mas aí é uma dor diferente, é uma dor da ressaca. Da ressaca, é isso mesmo. Como que a gente vai perceber as dores de cabeça se já estão se tornando crônicas? Aí depende muito do tipo de dor. Então, pela classificação hoje, uma enxaqueca, para eu considerar que já cronificou, é quando o paciente tem pelo menos 4 episódios por mês. Ou quando ele tem, mesmo que seja só um episódio, mas que esse episódio dure mais de 48 horas. Eita!
E dura, infelizmente. Por exemplo, as mulheres no período menstrual têm a tendência a ter mais enxaqueca. E geralmente são dores intensas com uma duração que vira noite após noite. Você falou aí sobre o café, que ele é gatilho. Mas também tem gente que, se não tomar café, diz que fica com dor de cabeça. Isso Como é que verdade. é isso? Porque chega num ponto que a cafeína estabiliza o nosso funcionamento cerebral. Mas isso é tudo, não tem um ditado que fala assim, entre o veneno e o remédio, a diferença é pequena? Então, a mesma coisa com o café. O café tem os seus benefícios e tem os malefícios. Então, dependendo da quantidade de café que a pessoa toma, isso vai interferir com dor de cabeça, no sono, no ritmo cardíaco. Então, é importante cada um ter o seu e o mínimo possível desse limite entre o que é bom e o que é ruim. Eu sou dessas. Se eu não tomar um cafezinho de manhã, me dá dor de cabeça. E o papo tá tão bom, né? Mas a gente tem que encerrar a nossa entrevista porque eu quero deixar um espacinho para você fazer uma homenagem pro seu papai. Que bom. Bom, meu pai não mora aqui, mas está muito bem onde ele está, com a minha família, com a minha mãe, com meus irmãos. Meu pai se chama Josenildo, é uma pessoa espetacular e eu agradeço muito a Deus por tê-lo como pai e como exemplo, não só para mim, mas para os meus irmãos também, de como pode ser um pai equilibrado, provedor e que nos trouxe só coisas boas. Que maravilha! Bênçãos do Pai Eterno para você e para o seu pai. Obrigada, Clínton.